Olá, estamos começando o programa Conhecendo o Seu Direito de hoje e eu estou aqui mais uma vez para falar com você sobre as leis mais novas que saíram, sobre conhecimento jurídico que você precisa ter conhecimento, e o assunto de hoje é extremamente relevante e atual. Nós iremos falar sobre a última legislação que trata, ainda dentro da questão trabalhista, onde as mulheres grávidas não podem mais trabalhar de forma presencial enquanto durar a pandemia. Tem que ter um trabalho online, fora, à distância, mas a trabalhadora gestante não pode mais trabalhar fisicamente. E agora, como fica essa questão? Como ficam os seus direitos? Nós vamos conversar hoje com a doutora Brenda Trindade, ela que trabalha com essas causas e vai estar dando essa explicação para você. Mas não é só isso. Nós iremos falar também do auxílio maternidade. Quantas pessoas estão com dúvidas com relação ao auxílio, com relação à licença? Tema de hoje: direitos da mulher gestante que trabalha. Então você pode estar começando a compartilhar, você que está assistindo pelas redes sociais. Um grande beijo para você, compartilhe bastante para que outras pessoas possam também ter conhecimento desse assunto. Um grande beijo para você que assiste pelo Instagram. Deixa aqui embaixo seu comentário sobre essa entrevista, deixa a sua pergunta sobre o direito da pessoa gestante, coloque nos comentários, compartilhe bastante. E você que nos assiste pela televisão, muito obrigada também. Você pode estar acompanhando, compartilhando pelo YouTube através da internet. Basta você acessar meu canal, Dolane Patrícia RR, no YouTube, e compartilhar com muitas pessoas, para que todas as mulheres grávidas conheçam seus direitos, porque as pessoas não falam desse assunto, mas aqui eu estou para falar sobre isso e para deixar você muito mais ciente dos seus direitos. Agradecendo sempre a Clínica Derma Roraima, a Asa Turismo, agradecendo ao Salão Luzes Ré, agradecendo também a loja Menina Mulher da Thaís Cavalcante. Durante o programa vamos falar do nosso aplicativo e passar vídeos para vocês dos nossos parceiros. E agora, nós queremos dizer para você estar nos seguindo no Instagram, doutora Dolane Patrícia, daqui a pouquinho aparece aqui embaixo o QR Code, basta você acessar a câmera do seu celular diretamente na telinha da TV, para que você possa sair diretamente no meu Instagram. Você me segue lá, vai estar essa entrevista passando, você deixa o seu comentário e também convide os seus amigos para assistir e conhecer os seus direitos. E agora vamos falar do direito da mulher grávida com a advogada, a doutora Brenda Trindade. Tudo bem, Brenda? Olá, doutora. É um grande prazer estar aqui novamente. Muito bom poder falar sobre um assunto que as pessoas não costumam falar. Informações que não chegam no interior, que não chegam nas cidades, das pessoas que são mais distantes da internet, mais distantes dos telejornais. Então, queremos agradecer por você estar aqui para passar essa informação para os nossos telespectadores e os nossos internautas. Eu queria que você falasse para a gente, primeiramente, dessa legislação nova que acabou de ser publicada, que é um direito que a mulher grávida tem, e eu tenho certeza que você que está do outro lado da telinha talvez não tenha conhecimento. Bom, ela foi uma lei que foi promulgada recentemente, mais precisamente no dia 12, agora do mês de maio, né? E trata sobre a mulher grávida, né? Como é que fica? A gente sabe que tem muitas gestantes que estão sofrendo muitos riscos nesse período de pandemia, né? Tem mulheres que já perderam seu bebê, que já ficaram internadas. Então, isso é uma coisa muito séria a ser tratada, que eu acho que ainda foi até um pouco tardio, né? Considerando que a gente já está mais de um ano, né, em meio a essa pandemia. Mas aí agora, os empregadores, eles são obrigados a afastar a mulher grávida, independente se ela apresentar riscos na gravidez ou não. Mulher grávida não pode mais trabalhar presencialmente. Exatamente. Aí ela vai trabalhar de forma remota, em casa, à distância, de alguma maneira que ela puder realizar o seu trabalho em casa, ela vai poder realizar e o empregador vai afastá-la nesse momento, até quando durar a pandemia. E você que quer fazer a sua pergunta pelo telefone, você pode mandar um WhatsApp para o telefone 99111 3740 para que nós possamos responder aqui ao vivo para você. E eu queria que você falasse um pouquinho, Brenda, algumas pessoas questionando qual é a diferença do trabalho remoto para online. Faz a diferença para a gente rapidinho de como é cada um desses pontos que a lei trata, remoto, online, à distância, qual a diferença?
Bom, remoto é quando o empregador ele tem algum tipo de controle sobre aquele trabalho. Por exemplo, tem um sistema, né, que você trabalha em casa, à distância, fora do trabalho. E você consegue acessar esse sistema e contar horas para o seu trabalho naquele sistema. Por exemplo, enquanto o sistema está ativo, está contando que você está lá trabalhando. Enfim, cumprir as metas estabelecidas no seu trabalho, a produtividade. Online é que você responde às demandas. Na verdade, tudo é muito parecido. Verdade. Né? É um tipo, são subespécies do trabalho à distância, né? Um trabalho online que tem se tornado comum cada dia mais nesses tempos, né? Verdade. E nós temos pergunta aqui, e a pergunta é o seguinte: estou grávida, sou considerada grupo de risco, preciso trabalhar presencialmente? Como a gente acabou de responder, desde o dia 12 de maio você não é obrigada e o seu patrão é obrigado a lhe afastar. A lei não diz assim, olha, o patrão poderá afastar a grávida. Não, ele fala deverá afastar a mulher grávida. É uma obrigação, não é facultativo, não é uma opção. Exatamente. Do empregador. É obrigatório. E se a empresa descumprir, basta fazer uma denúncia na delegacia do trabalho. E mais um ponto importante é que não fica em nenhum prejuízo a remuneração da grávida. Ela recebe todos os valores normalmente. Não, esse requisito ele não se encaixa naquele da MP que saiu ultimamente, né? Que metade o empregador paga, metade vindo do governo. Então, não, da União, não. É o empregador que paga para ela trabalhar, ela vai exercer a mesma função, só que em casa, online. Sim, verdade. E eu quero mandar um beijo especial pro pessoal de Caracaraí acompanhando o nosso programa. Um grande beijo para vocês. Um grande beijo pro pessoal do Sul Botelho também, Caranã. Também quero mandar um beijo especial para o pessoal lá do centro da cidade, Pérola e bairro dos Estados. Muito obrigada pela audiência de vocês. E nós temos mais perguntas aqui. A pergunta é a seguinte: o que fazer quando o trabalho da grávida só pode ser realizado de maneira presencial? E se for empregada doméstica? Empregada doméstica, auxiliar de serviços gerais, né? Como é que vai fazer limpeza. à distância esses serviços? Exatamente. Essa nova lei, você tem 2 artigos. E só não explica nada. Não explica, só fala que o empregador tem que pode afastar tudo. E não pode ficar prejudicada a remuneração da grávida. Só que como nesse caso é algo obrigatório, né, uma imposição, o entendimento mais recente, porque é tudo muito recente, fala que podem ser aplicados outras coisas para que essa grávida fique afastada. Por exemplo, antecipação das férias, férias coletivas, se for o caso. Mas pegar também, os feriados todos logo. Exatamente, antecipar os feriados. Enfim, fazer alguma coisa para que essa mãe, essa grávida, ela fique afastada nesse período tão delicado, tão especial, enfim. E aí, também tem outras coisas. Por exemplo, se uma gravidez for uma gravidez de risco, ela pode conseguir um atestado médico de 15 dias, depois ser encaminhada ao INSS e ficar afastado durante o período gestacional. Mas é muito importante que a empresa, em cada caso, principalmente nesses casos, muitos casos que a lei não abrange todos os casos, obviamente, deve procurar um advogado, procurar uma orientação jurídica do que fazer naquele momento para que a sua empregada grávida não trabalhe presencialmente e, ao mesmo tempo, você não seja lesado, né? Então, precisa procurar um advogado, analisar caso a caso, antecipar as férias, ou então ver alguma medida para que essa grávida fique segura, né? E não precise trabalhar presencialmente. Verdade. E nós temos mais uma pergunta aqui, ainda com relação a isso. Quais os passos para conseguir esse benefício? Não precisa passos, o empregador tem que afastar imediatamente, a partir da publicação. Tem que fazer e acabou. Exatamente. E aí ele ele pode te dar instruções sobre como você vai realizar esse trabalho de casa, ou se não for possível, ele vai te dar uma outra saída para que você não trabalhe presencialmente. Porque, na verdade, os empregadores saíram perdendo, né? Porque, por exemplo, se uma empregada, ela está no primeiro mês de gestação e com a lei dessa, o empregador tem que pagar os salários dela integral, totalmente, sendo que ele vai ter que pagar outra pessoa para fazer o trabalho dela. E também, ou ele pode pedir encaminhar ao INSS com essa nova lei, né? Porque ainda é algo abstrato. Pode ser uma saída dada pelo governo, talvez, para que ela fique afastada por auxílio doença, pelo INSS, e fique recebendo do próprio INSS. Então, essa seria uma saída também,
Não está previsto na lei, mas seria uma estratégia a ser usada pela empresa. E é importante ressaltar que essa questão de licença maternidade, salário maternidade, é um direito das mulheres. É um direito muito importante das mulheres que foi uma conquista nossa. Nós temos essa estabilidade nesse período de licença e é muito importante manter e respeitar tanto os empregadores como nós mesmos, né? Então, é um direito nosso, você não precisa pedir, é uma imposição legal. Tem uma pergunta aqui, Brenda, que diz assim, ó, a empresa tem um servidor e coloca para trabalhar em casa online, mas ele não tem internet. A empresa, ela teria que colocar o equipamento para a pessoa fazer isso de casa? No caso, trabalhar online? Bom, não é uma imposição legal também, mas existe casos em que há uma negociação entre patrão e funcionário, né? Dele oferecer os equipamentos, oferecer a internet. Isso não integra salário. Se por acaso o empregador fornecer esse auxílio, né, para que ele trabalhe em casa devidamente, não integra salário. Vai durar esse auxílio enquanto durar esse estado de pandemia. Porque o empregador, ele não pode exigir do empregado fazer um trabalho online se ele não tem internet. Exatamente. Mas aí também não é imposto ao empregador fazer isso. Ele pode entrar em negociação com o empregado, tudo uma questão de conversa. Fazer um acordo. Lei deixa em aberto para que esse acordo aconteça de forma mais livre entre empregado e empregador. Exatamente. Muito bem. Tem uma pergunta aqui que eu vou até responder, porque não está nem no assunto de hoje. Nós falamos que era direito da mulher grávida. Isso. Aí estão perguntando sobre os alimentos. A mulher grávida tem direito à pensão alimentícia, né? Aí, vou responder para você essa pergunta. Ela tem direito à pensão alimentícia, são chamados alimentos gravitícios. Inclusive, a mulher grávida pode entrar com pensão alimentícia, mesmo estando grávida, antes da criança nascer. E aí você vai colocar lá quem é o possível pai, mais provável. Você coloca fotos, testemunhas, era o seu namorado, era alguém que você estava relacionando e foi embora depois que soube da gravidez. Você pode estar entrando com o processo de pensão alimentícia para receber alimentos gravitícios, mesmo antes da criança nascer. Vamos falar um pouquinho também, muita gente perguntando, Brenda, sobre a questão relacionada ao auxílio maternidade. E eles estão perguntando aqui qual é a diferença de auxílio maternidade para licença maternidade. Bom, a licença maternidade é o período em que você pode ficar distante do trabalho para, enfim, receber o bebê, ficar naquele período de resguardo. A licença maternidade, ela ocorre de 120 dias a 180 dias, depende do empregador, né? Então, geralmente são 120 dias, que equivale a 4 meses, mais ou menos. E quanto ao auxílio maternidade, esse auxílio ele é fornecido pela INSS muitas vezes para mães que contribuem facultativamente, que trabalham por conta própria, mas que contribuem para o INSS e até mesmo desempregados, que a gente vai falar daqui a pouco também, né? Muito bem. E nós queremos dizer para você que você pode estar mandando a sua pergunta pelo WhatsApp 991 11 3740. Vamos estar aqui ao vivo respondendo para você. Você que assiste pela internet, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, compartilhe bastante para que outras pessoas conheçam esses direitos, porque as pessoas não sabem. A informação não chega no interior do estado, a informação não chega nos bairros mais distantes, a informação não chega para aquela pessoa que não tem nem tempo de abrir a internet para poder ver as notícias e só trabalha o dia inteiro, chega em casa na hora de dormir, cuidar dos filhos e não sabe o direito que tem. Então, por isso que é muito importante que você compartilhe. E você pode também estar baixando o meu aplicativo do Lani Patrícia e você vai ter acesso aos artigos que eu escrevo semanalmente para o Jornal Folha de Boa Vista, artigos jurídicos e artigos de questões sociais relevantes e atuais. E você vai ter acesso ao meu site, do lanipatricia.com.br. Baixando o aplicativo, você vai ter acesso a todos os trabalhos que eu realizo e todos os vídeos que eu faço. E você pode estar, inclusive, mandando sugestões do que você gostaria também que fosse falado no nosso programa, que vai estar também no aplicativo, porque você tem direto acesso ao YouTube. E você pode estar ali assistindo as entrevistas de todas as áreas do direito. Tem entrevistas sobre todos os assuntos com as mais renomadas pessoas do direito. Basta você baixar o aplicativo do Lani Patrícia, me seguir pelo Instagram ou ainda se inscrever no meu canal do YouTube do Lani Patrícia RR. E não se esqueça de apertar o sininho para receber notificação de novos vídeos. E agora eu quero agradecer a Clínica Derma Roraima, nossa grande parceira, e dizer para você que lá tem tratamentos incríveis, preços promocionais no mês de maio, especiais mesmo.
E você também pode estar fazendo tratamentos contra celulite, contra estrias, contra várias outras questões relacionadas à pele e ao cabelo. Então você pode saber um pouco mais, porque agora eu vou chamar o QR Code. Olá, estamos de volta com o programa Conhecendo o Seu Direito, falando hoje sobre os direitos da mulher grávida. Nós falamos no bloco anterior sobre a questão relacionada à nova legislação que dá direito à grávida de ficar em casa fazendo trabalho remoto, online, e também a questão da grávida não poder mais fazer nenhum tipo de trabalho presencial, não importa qual, mesmo com empregada doméstica, serviços gerais. A mulher grávida não pode mais trabalhar durante a pandemia de forma presencial. E se você perdeu o último bloco, pode assistir pelo YouTube no canal do Lanin Patrícia RR. E vai também no Instagram e nas redes sociais. Basta você verificar o QR Code que aparece na sua telinha.
e você pode colocar a câmera do seu celular no QR Code para chegar direto nas minhas redes sociais e conhecer tudo sobre os seus direitos. Falamos também que a mulher grávida tem direito à pensão alimentícia mesmo antes da criança nascer e pode estar com processo. Falamos da licença maternidade e também do auxílio maternidade. Daremos continuidade hoje nesse bloco com a advogada a doutora Brenda Trindade. E antes de começarmos a falar sobre esse assunto e fazer as perguntas que você mandou e está mandando ainda, e se não mandou, pode mandar através do telefone 991 11 3740. E assim, nós queremos, antes de começar a falar sobre esse assunto tão importante, falar sobre a empresa maravilhosa que leva você com toda a segurança e comodidade até Manaus, que é a Azatu Turismo. Os ônibus da Azatu são novos, muito confortáveis e são os únicos que têm um espaço VIP para os seus pets. Seus pets merecem um espaço VIP na viagem, só a Azatu pode oferecer, e não é só isso. É uma empresa que tem um serviço diferenciado porque investiu muito para evitar a contaminação do novo coronavírus. Vamos ver o vídeo para conhecer os novos ônibus Super Leito da Azatu. A Azatur valoriza o seu tempo e traz os mais modernos ônibus Total Leito. Bem-vindos ao Midnight. Mais conforto, são poltronas leito e leito-cama. Mais tecnologia, tem o sistema Azaflix. Mais cuidado, aqui a renovação diária é constante. Mais segurança, tem sistema antitombamento. Aproveite sua viagem e relaxe. A massagem é por conta da Azatu. Novos ônibus VIP Midnight Azatu, porque seu tempo é precioso. É isso aí, nós estamos falando hoje do direito da mulher grávida e você pode mandar sua pergunta para o telefone 991 11 3740 e nós já vamos começar esse bloco com a pergunta que temos aqui, que é a seguinte: quanto tempo dura a licença maternidade da mulher grávida? E ela recebe qual o valor durante esse tempo? É o valor integral? Bom, o tempo dura, como eu já falei no bloco anterior, 120 dias a 180 dias para empresas privadas. Quem escolhe se vai ser 120 ou 180 é o empregador, tá? E existe até Ele vai querer 120. Com certeza, que a gente vê mais Vai querer comumente, 120. mas existe um incentivo fiscal, que é a empresa cidadã, que ele recebe incentivos fiscais para conceder 180 dias aí para pode ser. a grávida. Então, em regra, 120, né? Sim. Mas os servidores públicos federais são São 180. Exatamente. E aí, o salário dessa mulher grávida continua o mesmo para as mulheres que têm carteira assinada. É o valor integral, normal. Mas para aquelas mulheres que trabalham por conta própria, contribuem com o INSS, é a média dos últimos 12 meses. Então, é a média de salário dos últimos 8 meses para a empregada doméstica também e para aquelas que estão desempregadas e não contribuírem, de alguma forma estão passando necessidade nesse momento, é um salário mínimo. Aí pelo auxílio do INSS. Muito bom. E temos mais perguntas também. A pergunta é a seguinte: a mulher pode ser demitida durante o período de gravidez? Essa pergunta é muito comum, todo mundo faz e é muito comum acontecer. Mas vamos descobrir agora, pode ou não pode? Qual a sanção que a empresa tem se ela infringir isso? Bom, inicialmente eu gostaria de falar que a mulher grávida ela tem uma estabilidade provisória, né? Então ela não pode ser demitida sem justa causa, ela não pode ser demitida de forma arbitrária também. Ela só pode ser demitida pelo empregador por justa causa e ela tem que infringir, tem que cometer alguma falta grave, né, contida na lei, para que ela seja demitida por justa causa, somente essa hipótese. Mas e aí tem que ser algo bem certo mesmo, né? Senão ela tem uma estabilidade de 5 meses após o parto. Então, desde a concepção do bebê, né, até o parto, mais 5 meses ela tem essa estabilidade. E tem um detalhe, se você que assistiu o bloco passado e viu falar que a mulher grávida não pode mais trabalhar presencialmente, mas pode antecipar feriados e férias, não pode antecipar esse período não.
tem que ter Exatamente. essa questão de ficar ausente do trabalho fisicamente e mesmo assim ela tem direito a todo o período da licença maternidade após o nascimento da criança. Exatamente. Os 120 dias de licença maternidade, ele não pode ser antecipado. Nem mexido. Não pode ser mexido. Somente as férias, feriados e essas outras coisas que cabem a qualquer funcionário. Mas também eu gostaria de falar que se ela for, se ficarem sabendo que ela está grávida no período do aviso prévio, ela não pode ser demitida. Se por acaso for demitida, se o empregador achar que não posso mais manter essa mulher aqui, ele vai ter que pagar o período relativo a esses 5 meses de estabilidade após o parto. Ou então, todo o período que a gente acabou de falar, ele vai ter que pagar, indenizar ela, Todinho. né? Até que acabe o período gestacional e 5 meses após o parto. Porque se o empregador quiser demitir a mulher grávida para não ter que deixar ela em casa por causa da nova lei, ele tem que pagar todos os meses até o fim da gestação e mais a licença maternidade depois da gravidez. Então vai ser mais barato se deixar ela trabalhar, ainda que a distância online ou em casa. Temos mais participação também. A pergunta é a seguinte: mulheres que trabalham por conta própria podem usufruir da licença maternidade? Sim, contanto que ela tenha um período de carência, né? 10 meses trabalhando, pelo menos. E aí ela pode ter contribuindo, né? Ela precisa ter 10 meses, está na lei do INSS, é 8.213, está nessa lei. Ela tem que ter o período de carência de 10 meses trabalhando, contribuindo, para poder ela ter o período de licença, tudo receber normalmente. Se ela não tiver, ela não tem E direito. só trabalha por conta própria, ela tem que contribuir a previdência por conta própria também, né? A dona de casa não tem esse direito, por exemplo. A não ser que ela contribua voluntariamente no INSS. Isso pode contribuir de forma Voluntária, facultativa o INSS. E aí tem também outra questão que a gente também vai falar. Temos aqui mais perguntas. As mulheres desempregadas, elas podem usufruir da licença maternidade? Sim, pode usufruir também as mulheres desempregadas, por exemplo, a dona de casa. Mas elas também têm que ter uma carência de 10 contribuições. No entanto... Elas podem se pagar o INSS. Exatamente. Ou se já tiverem trabalhado. Né? Porque agora elas estão desempregadas, em tese, não estão contribuindo. Então, elas têm um ano, né? Elas têm que ter contribuído 10 meses, pelo menos, anteriormente. E elas têm um ano para requerer esse auxílio maternidade, né? E aí, Passou de um ano, não pode mais. Pode se estender para mais um ano, ou seja, 2 anos após o parto, tá? Após o parto. Pode se estender, nesse caso, pode se estender para mais um ano, deixa eu pensar aqui. Pode se estender para mais um ano se essa mulher tiver trabalhado anteriormente mais 10 anos ou mais. Então, se ela anteriormente teve a carteira assinada ou contribuiu voluntariamente por 10 anos, mas atualmente não está contribuindo e não trabalha, ela tem 2 anos após o parto para requerer esse auxílio. Mas se ela só tiver contribuído 10 meses ou menos de 10 anos, ela tem um ano aí de prazo para requerer esse auxílio após o parto. E esse benefício é para o bebê ou para a mãe, para a gestante? Esse benefício é para ambos, né? Para a manutenção da vida de ambos, porque a mãe precisa, porque ela não pode trabalhar, né? E o bebê, idem, também precisa de um sustento, a mãe precisa estar ali auxiliando. E nós temos... Estão perguntando aqui se foi gêmeos. Não importa o número Não vai de dobrar filhos. o tempo. Não importa. Ultimamente a gente fez até uma solicitação de auxílio maternidade no próprio INSS e independe o número de filhos. Independe. É só um auxílio que a mulher ganha. Quando ela está desempregada. Não é por precisa número de filhos? Não é por número de filhos, é para a mulher. Tem um esclarecimento a fazer aqui. Muita gente está dúvida com relação a uma situação, vou esclarecer. Só vai ganhar licença maternidade se contribuir? Mas tem aquela questão da mulher indígena e da mulher rural, trabalhando no zona rural. Essas pessoas, elas não contribuem com o INSS, mas elas têm direito. Então, você é indígena, você trabalha com a zona rural e você não contribui com o INSS, você tem direito a essa licença maternidade e esse auxílio maternidade também, tá bom? Parecido? Que equivale a um salário mínimo. Aí você pode entrar, mas você tem que comprovar, tem que apresentar documentos que comprovem que você tem origem indígena, que você trabalha na área rural ou na pesca, e aí você pode dar entrada. Exatamente. E temos mais participações. É possível unir a licença maternidade às férias? Sim, é possível, contanto que a mulher, por exemplo, tem os 120 dias, mais 30 dias de férias, que seria um total de
5 meses, né? Mais ou menos. A gente conta por dia e não por mês. Então, a mulher, ela pode sim solicitar os dois, claro, com autorização do seu empregador, né? Mas ela pode, contanto que ela tenha cumprido o período aquisitivo das férias, ou seja, trabalhado 1 ano para poder ter férias de 30 dias, né? Você precisa trabalhar para ter férias de 30 dias. Então, contanto que você tenha cumprido esse prazo e seja também no entendimento do seu empregador, você pode se unir os dois. Que é comum também, né? Verdade. E com essa pergunta aqui, tem uma outra pergunta que quer saber se o pai tem direito. Mas o pai não teve o bebê. Mas tem um direitozinho pequeno. Fala um pouquinho pra gente. Exatamente. O companheiro ou companheira, no caso de união homoafetiva, tem direito sim a 5 dias de licença, né? Previstos na CLT. Quem trabalha como servidor público federal tem direito a 20 dias. E esse entendimento ele é aplicado até, por exemplo, porque não é só para a mulher, é para a mulher que está grávida e teve filho. Essa licença maternidade. Por exemplo, se 2 mulheres vivem juntas, como um casal, né? A outra mulher também só tem... Uma tem direito à licença maternidade e a outra aos 5 dias, né? Então, isso não se aplica ao casal, apenas a quem teve o bebê, a mulher que teve o bebê. E no caso... A mulher tem problema de pressão. Tem que se afastar antes do bebê nascer. Como funciona? Desconta depois do parto? Ou ela fica de licença antes por causa do problema de saúde, da pressão? E também depois por causa do nascimento da criança? Doutora, aí se aplica a questão do INSS, um auxílio doença normal. Então, ela pega o atestado de 15 dias com o médico, né? Se ela tiver um atestado de afastamento por 15 dias, os 15 dias são arcados pela empresa. E aí ela dá entrada no INSS para receber o auxílio doença e ela fica afastada o tempo que o INSS determinar que ela vai se recuperar. E isso não conta com a licença maternidade. A licença maternidade, ela só pode iniciar 28 dias antes do parto, antes do bebê nascer. Então, antes de completar o período gestacional, ela pode ficar 28 dias antes. Mas antes que isso, não pode adiantar o período de licença maternidade, senão ele perde o objetivo dele, que é a mãe cumprir o seu resguardo, ficar com o seu bebê, que precisa muito nos primeiros dias de vida, né, nos primeiros meses. Então, não pode ser. O que pode acontecer é ser encaminhado para o INSS, ser afastado por doença, né, por pressão alta, riscos na gravidez. Então, por isso pode ser afastado, mas não conta com uma licença maternidade. Muito bem. E quando é que a pessoa que tem uma pergunta, quando devo comunicar à empresa sobre a gravidez? Rápido, urgente. No primeiro momento que você souber que você está grávida, vá ao empregador e comunique, de preferência de maneira escrita. Leve os exames, uma declaração, enfim, um laudo médico, um atestado médico que comprove que você está grávida. Porque existe até casos de lugares insalubres, né? De ambientes insalubres que você precisa ser afastado imediatamente quando está grávida. Verdade. Né? Que, enfim, emite radiação e outras coisas mais que a lei prevê casos especiais, né? Então, se você está num ambiente que não é bom para a sua gravidez, para o seu filho, então você tem que comunicar imediatamente. Né? Imediatamente. Assim mesmo a adoção. Assim que sair, por exemplo, decisão judicial, licença maternidade também se aplica para adoção. Tá? Se você adota um filho, você tem direito à licença maternidade também. Mesmo período? Mesmo período. Direitos iguais. Porque é um filho, é filho adotado. É filho 5 também. 5 É meses. 120 dias a 180 dias. Seus direitos aqui, você só encontra no programa Conhecendo o Seu Direito. Doutora Brenda, um show, maravilha, parabéns. Obrigada, doutora. Inclusive, o pessoal está querendo que ela volte para falar sobre licença, auxílio-doença. O pessoal está tudo querendo saber auxílio-doença. Auxílio-doença, acidente de trabalho, Eles né? querem saber tudo isso. Vamos chamar ela semana que vem para falar sobre esses outros assuntos que hoje nós não temos mais tempo. Muito obrigada por hoje, tá? Obrigada, Gratidão. doutora. Muito obrigada a você que está nos assistindo de casa, pela internet, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Compartilhe e curta bastante para que o YouTube, para que as redes sociais possam divulgar mais ainda, para que mais pessoas possam conhecer os seus direitos. Semana que vem vou trazer a doutora Brenda para falar sobre o auxílio-doença também e essa questão do acidente de trabalho que vocês estão querendo saber. E eu quero dizer para você que você pode estar baixando o aplicativo do Lani Patrícia para ter acesso aos artigos jurídicos que eu escrevo semanalmente para o jornal Folha de Boa Vista, porque assim você conhece mais os seus direitos. E você pode também ter acesso diretamente ao meu site e o meu canal do YouTube, do Lani Patrícia RR. Você pode estar acessando diretamente
também, tanto o site quanto o YouTube. Mas o aplicativo vai ficar muito mais prático, tudo junto ali, os artigos separados também. E nós queremos dizer que você pode estar acompanhando a partir, desde já tem um mês já, que eu estou todos os dias, 13 horas, lá no canal 20, falando sobre os seus direitos. E você vai precisar sempre estar entrando nas redes sociais, tudo vai sendo postado nas redes sociais. Você que não tem tempo de ver televisão porque está no trabalho, mas acesse as minhas redes sociais, aqui ó, pega o QR Code que aparece aí na telinha e aponte a câmera do seu celular e entre com minhas redes sociais para que você conheça tudo sobre os seus direitos. Eu vou estar sempre aqui e nas redes sociais, olhando nos seus olhos, dando aquele passo a passo de sempre, para que você conheça todo o direito que você tem, uma legislação tão nova que foi falado aqui hoje no nosso programa. E eu vou estar sempre aqui falando diretamente com você sobre os seus direitos. Semana que vem tá muito legal o programa, você não pode perder. Eu encontro você sábado às 20 horas, domingo 17 horas. Marca aí, já avisa seus amigos. E eu quero terminar agradecendo a Voari, a empresa de táxi aéreo de Boa Vista, aqui de Roraima. Falou empresa de táxi aéreo, lembra de Voari. Além de ser uma excelente empresa de táxi aéreo, possui um serviço de UTI aérea que só a Voari tem. Todo o conforto, toda a proteção e toda a segurança para você. A UTI que hoje está sendo algo tão importante em meio ao coronavírus, a Voari oferece esse serviço maravilhoso de UTI aérea. Falou em voo aéreo, táxi aéreo, a empresa se chama Voari. Muito obrigada pela participação de hoje, pela sua audiência. Muito obrigada por você estar sempre do outro lado. E eu vou estar esperando vocês sábado à noite, domingo às 17 horas. E na próxima quarta-feira, às 10h15 da manhã. E quarta também, com muita novidade e muitos direitos para que você conheça. Um grande beijo no seu coração e até o próximo programa. Tchauzinho.